podem trazer exemplos concretos. Tá? Vocês podem trazer exemplos concretos. Ah, eu tenho um espaço que acontece aqui, que tem uma comunidade, que se a gente for lá vai dar certo, porque às vezes é mais fácil para a gente pensar no concreto do que no abstrato. Tá? Eu até prefiro que não seja tipo fazer em escolas. Escolas, né? Então, assim, pensar mais detalhado isso. E pensar em metodologias de troca e escuta para desenvolvimento nos encontros. O que eu quero dizer com isso? Não tornar esse espaço um espaço para iniciados e nem um espaço que a gente vai ouvir um monte de coisa que a gente não entende, né? Como é que a gente pode facilitar o processo de escuta? Por exemplo, a gente vai ali e vai pedir para a pessoa escrever num painelzão assim o que ela acha que é importante para a cultura, ou num papel falar o que ela para ela é patrimônio cultural, enfim, pensar em metodologias para facilitar esse processo de escuta, né? Então, se a gente viu agora o cronograma, eu gostaria de detalhar agora esse cronograma, pensando onde a gente vai realizar as ações e de que forma e como vão ser essas ações, tá? Fora isso, o levantamento das bases de dados que podem alimentar o plano. E é isso, gente. Me despeço de quem precisar sair e a gente segue a nossa prosa aqui. Diga lá, Gilberto. Então, só finalizando, Ivan, primeiramente aproveitar e agradecer por todos esses compartilhamentos que você disponibilizou para nós aqui, de grande valia, e para mim, nossa, muito, muito interessante, tudo mesmo. A nossa atividade, a cidade de São Paulo, nós foi legal porque a gente teve a Thaís, que ela trabalhou na criação e desenvolvimento do plano de São Paulo. E levou 4 anos, da finalização à aprovação. Então, a gente vê, mas só que São Paulo é uma cidade de muita coisa, né? Ampla, tudo lá demanda tempo a mais, né? Do que em qualquer outro lugar daqui do Brasil. Mas é só isso, só queria falar desse, porque eu vi muitos falar de meses, um ano e pouco, tal, e vai um pouco mais do que meses, né? Eu acho que em qualquer cidade, independentemente do tamanho, porque os desafios são Com grandes. certeza, e começa com o desafio de sensibilizar e mobilizar, porque isso não está dado. Muito bom, Gilberto, muito obrigado. André? Boa tarde, gente. Também quero agradecer todas essas aulas, estão sendo maravilhosas, estou aprendendo muito e ficando cada vez mais com vontade de aplicar. Eu entrei agora para o conselho, eu moro em Armação dos Putos, mas eu ainda estou muito crua. E tem uma pergunta muito, talvez muito tola, mas é a minha dúvida, porque eu misturo muito diagnóstico e mapeamento. Eu sinto e percebo que isso é fundamental, que isso parece até que está entrando no sistema de informação. Mas como realizar isso, pelo que eu estou percebendo aqui, entrei agora, é algo complexo e também, ao mesmo tempo, não parece complexo. Então, a minha dúvida é qual que é a distinção, a diferença do diagnóstico e o mapeamento, assim? Olha, eu entendo que o mapeamento compõe uma parte do diagnóstico, né? Ele vai compor uma parte do diagnóstico, mas ele é uma coisa em si, porque inclusive ele vai continuar depois que o plano já estiver pronto, né? O ideal é que a gente tenha uma estrutura de mapeamento contínua, né? E não só fazer um lance ali. Mas o diagnóstico ele é mais complexo do que só, quer dizer, não que o mapeamento não seja complexo, porque é super complexo, mas o diagnóstico envolve outras coisas, como, por exemplo, o levantamento dos investimentos públicos em cultura, porque geralmente a gente pode falar mapeamento de várias coisas, né? Vamos mapear os investimentos públicos em cultura. Mas quando a gente fala mapeamento, geralmente a gente está falando dos agentes, das agentes de cultura, dos espaços de cultura, mapeamento enquanto cartografia, enquanto mapa mesmo, né? Geográfico, sei o que tem aonde, né? Então, geralmente, quando a gente está falando de mapeamento, a gente está falando disso.
O resto do diagnóstico envolve a caracterização do município, né, histórica, geográfica, envolve o desenvolvimento dos segmentos culturais na cidade, envolve os investimentos públicos em cultura. Então, o mapeamento é uma parte, não é à toa que você confunde, que fica confuso essas duas coisas, porque o mapeamento é uma parte do diagnóstico. Entendi. Beleza? Então, o diagnóstico também envolve a Secretaria de Cultura, o Conselho, Todo interagir mundo. com outras secretarias, principalmente no estudo da LOA, né, Isso não só para o diagnóstico, isso também para a operacionalização do plano, para fazer ele sair do papel. Secretaria de o CRAS, né, também. Isso. Ter uma relação, o diagnóstico é como anda a cidade, né, como na sua temperatura, se está saudável, se não está, seria isso, né? É. Tá, muito obrigada. Valeu, gente. Andréa. Davi? Minha pergunta é simples, é quase até cartilha. Nós ouvimos aqui de experiências de 6 meses, porque tem que correr por causa de prazos, e período de 4 anos, porque a cidade é muito grande, etc. Da sua experiência de casos de sucesso, independentemente de tamanho da cidade, você teria algum relato de um período que foi interessante, espontaneamente interessante, desde a preparação até a aprovação de um plano de cultura, que você poderia compartilhar para a gente, só para ter uma ideia de norte de tempo? Eu acho que depende muito de qual é a intensidade também que acontece a coisa. Porque, assim, dá para resolver em menos tempo se a gente fizer um processo intenso, sei lá, com uma grande equipe, e aí a gente faz, sabe, assim, as coisas bem estruturadas e ágeis, porque às vezes a gente faz um período longo, mas assim, fica muito tempo sem acontecer nada. Por exemplo, quando eu estava na Secretaria de Bragança e fazia a elaboração do nosso plano, eu estava fazendo as duas coisas, eu estava trabalhando na secretaria e fazendo o plano. Então, assim, o meu tempo, ele era, para fazer o plano, ele era muito curto. Se você tem gente que está mais dedicada a isso, a coisa flui melhor. Quanto mais pessoas estão dedicadas a isso, menos tempo vai ter. Então, assim, acho difícil quantificar. Eu acho que um tempo ótimo para o processo de elaboração seria em torno de 1 ano. 1 ano e meio, pensando assim, para entregar para o legislativo, né? Ou melhor, para entregar para o prefeito, vai? Para você fazer circular, para começar a circular nas secretarias, para daí ir para o legislativo. Acho irreal pensar que vai acontecer muito menos do que isso, assim. Mas às vezes é possível pensar em 10 meses. Eu acho que 10 meses ainda tá dentro de um escopo do possível. Eu acho que, tipo, menos do que isso, você já começa a comprometer alguma coisa. Ou o processo de mais afinado para as coisas acontecerem, ou um processo de divulgação. Não dá tempo para divulgar as coisas, né? Às vezes pode rolar um atropelo nessas questões. Mas eu diria por volta disso, a partir de 10 meses para mais. Eu acho que foi um que um grupo colocou aí, eu acho que foi o primeiro grupo, e eu acho que é mais ou menos o primeiro ou segundo grupo, e eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Mas depende da intensidade, de repente, tipo, a gente pega um beat assim, num mês a gente corre com bastante coisa, porque é mês de conferência, a gente circula nos diferentes bairros, 1 lugar por semana, 2 lugares por semana. Aí depende do fôlego, depende muito de como você vê que a sociedade civil conseguiria dar conta de se mobilizar, né? Então, enfim, respondi não respondendo. Super respondeu. 3 palavras importantíssimas: intensidades, fôlego e tempo. Se isso tudo estiver bem equalizado, o tempo vai ser não vai nem demorar muito, nem vai ser muito curto, vai estar no tempo certo. Acrescenta mais um aí, então, Davi: escala. Escala é muito importante para a gente sim. pensar a construção do plano, né? A escala determina tudo. E ela vai pautar também o tipo de conteúdo, o tipo de profundidade do plano, né? Eu acho que são vários elementos aí para a gente pensar, né, para compreender um tamanho bom para a construção do plano, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente não faz nos planos de cultura, que é ter uma etapa de diagnóstico, né? O plano ele pode construir esse diagnóstico também, né?
amparado por dados que a gente já tem, né? Eu acho que isso que o Ivan falou é bem importante, da gente levantar quais são as bases de dados. A gente tem muito dado, muito dado. Eu vou, na nossa aula de indicadores, eu vou mostrar para vocês assim, a quantidade de dados que a gente tem, a gente não aproveita, né? Então, assim, é bem importante pensar o plano nessas duas etapas. Uma etapa que seja de diagnóstico, onde a gente vai fazer uma apreensão da realidade, e uma etapa propositiva. E a gente acaba não fazendo isso. A gente vai lá, faz 1, 2 conferências, levanta, e aí depois senta lá e escreve o plano, né? E eu acho que isso pode ser dividido em 2 etapas e ter a participação social nessas 2 etapas, né? A gente não precisa colher informações e ir lá escrever o plano e depois apresentar. Não, a gente pode fazer essa etapa também junto, né? E é super importante, porque aí as pessoas vão se apropriar desse processo também para poder cobrar por que o plano não está sendo executado, por que aquela meta que foi debatida e construída junto com aquele grupo, com aquela população, não está ali previsto, né? Mas, gente, olha, já são 5h30, eu sei que vocês estão animadíssimos. Final de semana, mais um sábado aí, manhã e tarde, com o Ivan, para a gente trabalhar essas questões. Eu sei que são muitas informações, e como eu disse, né, tem um curso que a gente vai soltar agora, para o mês de setembro, que é um curso de mapeamento cultural. E aí ele vai ser específico para isso, assim, né, para a gente... E aí é um curso de mais de 20 horas, né, que a gente vai poder também olhar para essas questões todas. Mas eu queria, já encerrando por aqui, que a gente precisa liberar o Rodrigo também, o nosso gestor da plataforma. A pessoa que o Rodrigo fecha... está fazendo o curso intensivo de gestão pública da cultura, Técnico né? é sempre quem fecha as portas, tranca e apaga a luz, né? Só uma perguntinha, por favor. Diga. Uma perguntinha. Essa liçãozinha que o Ivan e tal, é preparação para a próxima aula? Isso. Exatamente. E você vai mandar algum material? Por enquanto, não. Eu vou mandar essas lâminas dessas 2 coisas que eu falei, sobre bases de dados. Já mandei, aliás, para a Ana, ela manda para vocês no Zap. Já está lá no Zap, mas eu vou subir no Drive também. Você viu que eu te mandei agora, Ana, né, Ana? só uma coisinha. Ana, esse novo curso de mapeamento vai ser em fim de semana também? Não, a gente tem que ver a data, porque final de semana não tem como, só se fizer um clone meu. E você vai publicar no grupo? Sim, aí a ideia é que a gente construa esse grupo de participantes a partir dos laboratórios que já estão acontecendo, né? Dos 3 laboratórios. Porque aí a gente consegue pensar essa estruturação do mapeamento para essas finalidades, né? Então, para o plano, para a produção cultural. Então, a gente vai fazendo esse recorte. Gente, vou me despedir, então, de vocês. Bem, valeu. Até já já. Semana que vem estamos juntos. Obrigada. Até mais. E muito bom, gente. Eu sei que vocês não querem ir embora, Não. mas a gente Obrigada, precisa ir. gente. Espero que o curso de mapeamento não seja de quinta, que é o único dia que eu não posso. Eu acho que a gente só vai conseguir fazer de sexta-feira, Depois pelas a gente toma agendas. Mas aí a gente até consulta vocês aí para ver uma melhor data. Vamos fazer isso. Beleza. Eu e a Adriana, a gente vai correr com essa data para ver. E aí vai ser bem legal, assim, porque a ideia é que a gente possa olhar para isso de uma forma mais aprofundada, assim, né? Até essas distinções, diagnóstico, mapeamento, o que é diagnóstico rápido, participativo, enfim, são muitas possibilidades, né, de coleta de dados, assim, que a gente pode fazer. Então, a ideia é que esse curso a gente possa explorar isso também. Mas, assim, essas 2 aulas que a gente vai ter dentro do nosso lab é voltado para essa discussão, né, do sistema, como que isso vem sendo estruturado, né, aí essa perspectiva mesmo dentro da gestão pública da cultura, que vai ser importante para a gente fazer esses links com o plano também. E também para quem não vai poder fazer o curso de mapeamento, né, ter aí uma base, né, para fazer essa... isso, minha gente. Até mais, muito obrigada, viu? Obrigada, Rodrigo.
Tchau, Pela- Rodrigo. O Rodrigo é um santo, né? Porque ficar trocando todo mundo de sala e abre sala e fecha sala. Super importante aqui. Obrigado também. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, Tchau, gente. também. Muito bom estar com Tchau, vocês. grupo. Viu? Tchau, gente. Tchau, obrigada, Ana, mais uma vez.